Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos no sacerdócio, como é bom quando nos reunimos, consagrados, chamados por Ele, para darmos ao seu povo e a nós mesmos o seu corpo, o seu sangue, a Santíssima Eucaristia. Meus irmãos que estão em casa, minhas irmãs, ó querido e amado Roxinol, por que tu cantas todos os domingos aqui? Hoje tu estavas calado e eu disse a mim, ele não veio. São coisas misteriosas. Quando começou a proclamação da palavra, Padre Ferreira, o Roxinol começou a cantar de novo. Todo domingo, sabe o Padre Antônio? É assim. Não me pergunte por quê. Eu não sei explicar. Aliás, as coisas de Deus nunca serão explicadas pela razão. Muitas vezes são incompreensíveis. E só o Espírito as revela.
a quem deseja conhecê-las. Como é bom celebrar a Eucaristia. Como faz bem à nossa alma sentar-nos à mesa com alguém que nos ama apaixonadamente. É uma experiência única que pode se repetir a cada dia, mas sobretudo nos domingos, porque o domingo é o dia da festa dos cristãos. É o dia do Senhor. É o dia em que exultamos de alegria e dizemos: Ele vive, Ele reina, Ele está no meio de nós. Faça assim. É uma forma da gente aplaudir sem fazer barulho. Porque a missa deve ser uma experiência também de silêncio, de adoração, de cantos suaves, de louvores, de corações inflamados pelo amor dele. No Evangelho de hoje, segundo Mateus 9,36, Jesus, vendo as multidões, imaginem, ele contempla aquelas multidões que o procuravam. Essa palavra é muito importante para nós, que o procuramos, que o desejamos mais do que todas as coisas, que o celebramos em cada missa. Quando dizemos, por convicção, que o seu sacrifício redentor se renova, não se repete, mas continua se renovando, até que ele volte, para que todos sejam salvos por ele. Compadeceu-se das multidões. Imagine, você que está em casa, o olhar de Jesus para aquele povo. Gente que vinha de todos os lugares, doentes, paralíticos, pessoas com perturbações. Um Deus que se enche de compaixão pelo que é humano. Guarde isso. Para quem conhece ou já estudou as religiões, e é bom que se faça esse estudo, admirável, né? Mas em nenhuma delas se nos apresenta um Deus tão próximo do humano, um Deus apaixonado pelo humano, um Deus que, sendo onipotente, se humaniza, se encarna, se faz um de nós. Jesus, nosso Senhor e Salvador. Só Tu és assim, ó amado meu. Só Tu tens palavras de vida eterna. Estás presente sempre em cada missa, nos altares do mundo inteiro, independente de quem o celebra, o Papa, um bispo, um padre. És Tu o celebrante. Nós te emprestamos nosso corpo, sem merecimento algum de nossa parte, mas admirados porque Tu nos escolhestes e nos fizestes o que somos. Indignos, mas legitimamente constituídos, Teus ministros, pelo sacramento que recebemos da Sagrada Ordem. E assim Ele nos fez para dar ao povo o perfume dele, o seu corpo vivificante. Quem comer do pão que eu der, viverá. O seu corpo em forma de pão, pão que nutre a esperança, pão da vida eterna. Corpo dado, oferecido na cruz, que continua a se oferecer para que ninguém pereça por esses caminhos da terra-mãe. Compadeceu-se das multidões. Eu contemplo muito as atitudes de Jesus. Gosto, sobretudo nas madrugadas, sabe os filhos da misericórdia, que eu posto para vocês mensagens de madrugada. Contemplar as atitudes, o olhar, os sentimentos, o coração de Jesus. E aí a gente se acalma, a gente se apaixona
e o abstrato dá lugar ao real. Os ritos não são mais ritos, são expressões de uma presença, amável presença. E a Eucaristia se torna o centro de nossa vida, um desejo da alma, uma necessidade profunda de celebrar a vida com Ele. Celebrar assim a Eucaristia, na esperada esperança do que há de vir. Mas, contemplando as multidões, sentindo suas necessidades, o que ele diz? A messe é grande, olha o sentimento, imensa, mas os trabalhadores são poucos, e continuam poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a colheita. Envie operários para colher o trigo maduro, pessoas iluminadas, convertidas, pessoas que saíram das trevas e se enchem da luz que Ele e só Ele pode nos dar. Quando Ele diz, pedi que o Senhor envie operários, Ele não está apenas se referindo a nós, sacerdotes, não, especificamente a nós, mas a todos os batizados, para que exerçam a missionariedade que Ele lhes confiou, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Como é lindo quando a gente encontra famílias cristãs, em casa, celebrando a palavra, rezando juntos. A mesa se torna o lugar da convivência, Ele se faz presente ali. É lindo demais perceber que família é coisa santa, é templo do Espírito dEle, é sacrário vivo da vida. E ninguém nesse mundo, nenhuma autoridade, nenhum poder desse mundo poderão jamais destruir família. Pode crer no que eu digo. Por isso precisamos ver que a messe é grande e precisamos ensinar, fazer discípulos e discípulas a partir de nossas relações. Fazer discípulos e discípulas dele, homens e mulheres desapegados às coisas passageiras, que fazem uso de tudo o que ele lhes concede para o bem dos outros, para a felicidade própria de cada um, mas num desejo de ver esse mundo transformado como ele quer. O ódio dando lugar ao amor, as guerras cessando, cessem as guerras e a paz existe entre as nações. Não é uma utopia, é uma proposta. É uma proposta. Quando, depois de um violento bombardeio russo sobre Kiev, eu conheço Kiev, uma cidade linda, um povo lindo. Depois do bombardeio, aquele homem jovem ucraniano disse tudo, enxugando as lágrimas, com os tilaços dos destroços. Ele disse: o que eu mais desejo é a paz para o meu povo, a paz que Jesus trouxe e que Vladimir Putin fere violentamente. Um Deus que se compadece das multidões, do choro das pessoas, do grito dos oprimidos, dos sofrimentos dos doentes. Um Deus que se compadece das crianças abandonadas. Um Deus que se compadece do humano, independente de qualquer condição. E chega perto, porque sabe a tua dor, sabe os traumas que tu carregas, humana coisa, e diz: não temas, eu estou contigo, eu vim te curar das tuas tristezas, eu vim refazer tuas forças, porque tu és meu, tu és minha. Não são palavras minhas, são palavras dele. Em Isaías 43, 1-3, eu te chamo pelo nome, vem a mim, eu te conheço,
Tu és meu, tu és minha. Ah, meus irmãos, quando eu olho esse mundo, queridos irmãos padres, esse sacerdote de cabelos brancos, 47 anos de ministério, quando eu olho para o mundo, às vezes não tenho vergonha de dizer a vocês, eu choro, dizendo, não é o mundo que Deus quer para nós. Não, não é. Não é. É bem diferente o reino de Deus. Mas o reino de Deus pode estar dentro de cada um de nós. Também pode existir o antirreino, as trevas, porque vontade e liberdade são coisas humanas. Nós podemos optar por isso ou por aquilo. É por isso que também a palavra diz, eis que eu coloco diante de ti a luz e as trevas, o bem e o mal, a vida e a morte. Tu escolherás, diz Deus, porque Ele nos fez livres. Ah, mas porque Deus permitiu? Cala a boca, você não entende. O mal não vem de Deus. Não vem de Deus. A escolha foi de alguém. E continua sendo assim. E aquele texto conclui com aquela palavra que sai do coração dele. Escolhe, pois, a vida. Eu sou a vida. Escolhe a mim. Vem a mim. Mas eu te deixo livre para escolher entre as trevas e a luz, o bem e o mal, a vida e a morte. Um dia pregando para um grupo de jovens, adolescentes, 17, 18 anos, eu percebi que lá atrás um rapaz ficava atento, ele parecia pegar assim as palavras. Quando terminou a pregação que eu ia saindo, quero falar com o senhor. Pois não. E no corredor, eu percebi mais uma vez a força da palavra e aquilo que o Senhor diz, escolhe a vida. E aquele menino se aproximou, começou a chorar. Eu pensava que era algum problema pessoal, ou algum problema familiar, e às vezes, porque conheço bem, porque dediquei minha vida aos jovens, talvez um problema sentimental, já ouvi muito isso, meninas e meninos chorando por causa de relacionamentos. E ele chorando disse, botou a mão no bolso, está aqui, padre. O que é isso, menino? Isso é chumbinho. Eu ia me matar hoje, padre. E a palavra que o Senhor disse me salvou. Eu quero escolher a vida. Amém. É a palavra que salva. Deus é Deus. Mas liberdade, vontade, são coisas nossas. Escolhas são coisas nossas. Escolhe, pois, a vida. E é interessante que no Evangelho, depois de ver as multidões, se compadecer delas, de dizer, peçam ao Pai operários, peçam, ele põe a mão na massa. Ele escolhe os primeiros apóstolos. E Mateus chega a nominá-los, interessante, um a um. Vai dizendo os nomes, para dizer, essa é a minha comunidade. Tome consciência, você faz parte da comunidade de Jesus pelo batismo. A comunidade de Jesus é a sua igreja. E essa igreja é chamada a celebrar o encontro com Ele e sair a serviço da vida, sair em missão, colocar-se a serviço dos outros. Meus irmãos, minhas irmãs, e o evangelho de hoje termina, vocês se lembram? Ide pelo vosso caminho, anunciai, dizei, gritai a esse mundo, o reino de Deus está dentro de vós, está próximo, chegou. Ide, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Como precisamos tomar consciência disso? Que o que nós possuímos, as coisas que nós temos, devemos dar, passar para os outros, a alegria, uma palavra de conforto a alguém que precisa, um abraço, gente, um olhar às vezes, pode mudar toda uma situação. Vocês estão compreendendo? Tomemos posse dessa palavra, para que, terminada essa Santa Missa,
voltando para as nossas cidades, para as nossas casas, para as nossas comunidades, possamos ser lá onde Ele quer, sinais da presença dEle. Possamos passar para os outros a experiência que fizemos aqui. Possamos irradiar alegria no mundo triste. Pode crer no que eu estou dizendo. Profundamente triste. Possamos irradiar para os outros esperança, quando tantos perderam-na, não é verdade? O cristão não pode perder a esperança. E quando tudo parece escuro, aí a gente vai dizer, como o poeta Tiago de Melo, faz escuro, mas eu canto, porque o dia vai amanhecer. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você, meu irmão. Não baixe a cabeça. Recupere suas forças. Se reanime pelo Espírito. E não deixe de ser presença de Deus em Jesus, pelo seu Espírito, em sua casa, no seu trabalho, na sociedade e no mundo. Assim seja. Amém.